Muito bom. Então, só concluindo, toda a ideia, enfim, da nossa vida é sentimental. Quer dizer, existe a realidade externa, mas sem dúvida que o que rege essa realidade externa é a nossa realidade interna. Então, nós podemos discutir se a realidade externa ela é verdadeira ou não. Enfim, se ela existe, se ela não existe, se ela é ilusória ou se ela é uma realidade verdadeira. Enfim, se essa mesa, ela... Então, mesmo com relação à matéria, hoje em dia nós já sabemos que existe talvez uma possibilidade de dizer que, enfim, se você for, né, pegar a matéria e ver aquilo que ela é no fundo, vai perceber que ela é um átomo e no átomo não tem nada, enfim. Em outras palavras, que a própria matéria existe uma certa discussão, será que ela é uma realidade verdadeira ou será que ela é uma ilusão? Mas com relação aos nossos sentimentos, quer dizer, essa é com relação à realidade externa. Com relação aos nossos sentimentos, que é a realidade interna, teria um aspecto que é algo ilusório. Por quê? Porque é algo que posso estar sentindo aqui e agora, depois sinto outra coisa. Então, quer dizer, ilusório no sentido que é simplesmente uma questão de sentimento. Não é algo absoluto, verdadeiro. Com certeza, é algo simplesmente... Eu poderia estar sentindo outra coisa e não estar sentindo... Então, conseguir vencer esse sentimento, enfim. Então, na verdade, é justamente isso que, enfim, que o primeiro Rebbe de Chabad estava falando, enfim, quando a gente deve conseguir revelar essa essência. Entender que, na realidade, esse sentimento que eu tenho não me identifica, porque o sentimento, na verdade, é algo ilusório no sentido que está sendo manifestado de uma maneira que eu não controlo. É simplesmente um sentimento que está sendo manifestado, mas não é algo que eu poderia estar sentindo outra coisa. Então, se eu conseguir revelar o meu sentimento na minha essência, vai para água abaixo o meu sentimento que eu estou manifestando, estou querendo, estou gritando, estou esperando por ele. Então, quer dizer, o sentimento acaba sendo... A gente fala, porque nós estávamos falando sobre a realidade absoluta, né? Deus é a realidade absoluta. A matéria é uma realidade externa, que a gente pode chamar ela de ilusória, por um lado, como a ciência a gente já fala um pouco, que tem, enfim, o ar, se você for ver aquilo que tem dentro da matéria, seria o Criador, enfim, como eles chamam isso aqui, tem um nome, né? Enfim, o nêutron, enfim, que eles chamam enfim, que a ciência dá, que seria, enfim, o Criador, enfim. Mas a gente pode discutir, talvez é uma realidade verdadeira, porque Deus criou essa realidade. Uma vez que Deus criou essa realidade, então por mais que ela é verdadeira, porque Deus a criou. E por mais que ela não seja absoluta, Deus está dando para ela essa veracidade. Com relação ao nosso sentimento, o sentimento do ser humano, quer dizer, tem um terceiro nível de realidade. Realidade absoluta é a realidade da matéria, a realidade absoluta é Deus. A realidade da matéria é a realidade externa, que ela tem enfim, podemos enxergar dessas duas maneiras. Por um lado foi criada por Deus, então é uma realidade que ela é verdade. Por outro lado, ao mesmo tempo, Deus próprio criou que essa matéria é um pouco ilusória, enfim. Agora, com relação aos nossos sentimentos, sem dúvida que são ilusórios. Em que sentido? Quer dizer, na prática a gente está sentindo, mas é algo que simplesmente vem e vai. Quer dizer, não fui eu que criei esse sentimento. Deus plantou no meu coração esse sentimento. E se eu, de repente, conseguir revelar um outro sentimento que eu tenho dentro de mim, esse sentimento vai por água abaixo. Então, quer dizer, não é algo verdadeiro realmente, porque é simplesmente, eu posso, de repente, revelar um outro sentimento que eu não vou mais querer isso. Que é isso que o Alter Rebbe estava falando. Eu quero muito pecar, mas se eu revelar minha essência, o sentimento de pecar vai por água abaixo. Não vou ter mais esse sentimento, não vou mais ter esse sentimento de pecar, não vou mais ter mais esse desejo, eu vou querer agora me conectar com o Criador. Agora eu entendi Isaac, que a gente falou quando ele só foi provado, testado, quando foi tentado, né? Certo, claro. Agora eu entendi, porque até lá então ele estava fazendo, era espontâneo, então a tentação veio naquele momento e ele venceu, correto? Verdade, certo. Certo. Você está falando... Não, porque eu estava pensando, quando ele foi jogado no poço... Yosef. Isso, desculpa, Yosef, isso, eu falei Isaac, sorry. Então, quando ele foi jogado no poço, eu pensei, né, lá no começo, antes de a gente chegar nessa conclusão, eu pensei assim, não, mas ele não foi testado quando ele foi jogado no poço, porque foram os irmãos que jogaram. Eu fiquei pensando, né, será que ele foi testado ali?
aquilo não foi um teste? Não foi um teste, porque para ele, ele não foi desafiado. E aí certo. o Rabino, quando o Rabino pulou, explicando, né? Quando você pulou do poço já para ele como servo, lá, sei lá, como escravo, desculpa. Sim. E você... Aí eu pensei assim, não, mas e o poço? Aí eu fiquei, agora eu entendi. Agora eu entendi. Depois dessa explicação para mim ficou muito claro. Porque é exatamente isso, né? O que é de desafio pra gente. E aí entra toda aquela toda a sua explicação anterior de sabedoria, né? De experimentais, certo. né? E adquirir pela aprovação. Sim. E aí sim, serve. Certo. Uhum. E isso serve para, enfim, para tudo, né? O cara fez uma faculdade, enquanto ele não se jogou no mar, enquanto ele não se jogou na prática, no campo prático, tudo pode ser uma maravilha, mas vasta experiência quando a pessoa de fato ela verdade. foi pra lá tudo, e exerceu essa função na prática. Sim. Isso só prova que é verdade, certo? Que a teoria é verdadeira. Exatamente. Porque se aplica em outros segmentos, né, que não somente na Emuná. Exato, tudo. Sim, se aplica em tudo, então ela é verdade universal, que a gente chama na academia. Certo. Né? Por isso a gente tem o termo científico. O científico vem daí. Se você consegue provar em todos os campos de conhecimento, então ela é universal, uma verdade universal. Sim, tá bom. Então, nesse ponto, a gente chegou numa verdade universal. Correto. Para a academia, né? Sim, para a universidade. Sim. Isso, e que é muito bacana, né? Sim. É muito bacana você falar você explicar como você explicou uma verdade absoluta e universal que se aplica em todos os segmentos e que pra gente tá lá na Torá e a gente consegue identificar e enxergar isso. Verdade. Eu vou até usar isso lá quando voltar. Sim, e só para completar então, a ideia que tem justamente que existe uma ideia no judaísmo, uma frase judaica. Ladrão não é aquele que, sabe a frase? Ladrão não é aquele que sabe roubar, mas é aquele que rouba. Aquele que rouba. Sim. Outra frase, sábio não é aquele que sabe estudar, mas sim aquele que estuda. Muito bom. Então, na verdade, o que acaba acontecendo, e essa é uma grande, enfim, hoje em dia temos, tem 2 livros hoje em dia conhecidos, né, que é um é da Dweck e outro é da Grit. A gente pode pensar, cada uma, o que, as duas falam sobre o que capacita as pessoas a... Qual é a característica que faz que as pessoas cresçam na vida? Qual a característica das pessoas de sucesso? Vou ver se eu encontro. Então, ela tem... São então, o que causa a pessoa ter esse sucesso? O que causa a pessoa ter sucesso? Então, de acordo com qual a característica das pessoas de sucesso que tiveram crescimento em suas vidas? Então, essa Mrs. Dweck, ela fala que é a ideia da pessoa que ela sempre sabe que ela pode aperfeiçoar, que ela pode melhorar, que em qualquer campo você não nasci pronto ou não nasci. Ela sabe que ela pode melhorar naquele campo, que ela pode melhorar naquela área, que ela pode crescer, que ela pode se aperfeiçoar, se aprimorar. Então tem 2 tipos de mentalidade, uma que acha que assim, eu nasci assim, eu sou, não tem como se aperfeiçoar, que essas são pessoas que acabam ficando estagnadas. As pessoas que acabam crescendo são pessoas que elas têm essa característica
de entender uma mente de que a gente sempre pode aperfeiçoar, sempre podemos melhorar. Tem mentes que são assim ou assim, enfim, não tem como melhorar, não tem como aprender, não tem como crer. E tem mentes que não, que de aperfeiçoamento, sempre posso entender melhor, posso, sim, mesmo que eu não tenha a ver com aquilo, mesmo que eu não conheça, mas eu posso aprender, posso melhorar, posso aprimorar. Esse é o primeiro aspecto. Tem uma outra, que ela fez um livro chamado The Grit. The Grit, que ela fala aqui, é a perseverança. Enfim, né, a pessoa ela tem essa... Sempre ser uma pessoa com perseverança de garra, a garra. O livro chama The Grit. The Grit é a garra da pessoa. Então uma falou uma questão da garra da pessoa, a pessoa tem essa garra de querer aquilo, enfim, isso seria uma característica das pessoas de sucesso. E essa do Weck falou o aspecto das pessoas que sempre pensam na possibilidade em aprender, na possibilidade em melhorar. Que mesmo que eu não sei, eu posso melhorar naquilo. Não tem uma mentalidade estagnada. Certo. De acordo com o que nós estamos falando, a pessoa que vai crescer, qual é a pessoa que vai crescer, qual a característica do sucesso? É a pessoa que ela vai se jogar. Sim. É a pessoa que ela vai se colocar naquela... Na aprovação. Na aprovação, naquela coisa, naquele trabalho. Então, em outras palavras, é simplesmente em outras palavras, o que vai trazer a pessoa para o sucesso é a capacidade dela, enfim, dela se entregar para o processo. O processo dela é individual, porque para cada um é diferente. Certo, né? Sim. Mas é isso que a gente está falando. Então, o que vai fazer? Essa frase que a gente falou. O que faz uma pessoa ser considerada ladrão? Não é só ela saber roubar, mas o cara é um impressionante, o cara é um ladrão excelente. Ele não vai se destacar como ladrão enquanto ele... O que vai fazer ele crescer só se ele praticar várias... Obviamente, aqui no caso do ladrão, mas... Quando ele praticar várias vezes, aí vai ficar se tornar um super ladrão. Mas então, você pode ter um ladrão bom, ladrão ruim. Se o ladrão ruim, ele se colocar muito mais, se expor muito mais... Vai ficar... Ele vai ser melhor do que o ladrão, que é é a mesma coisa do sábio. E o sábio pode ter uma cabeça incrível. E o outro sábio tem uma cabeça menor. Mas se um sábio se expor ao estudo, quebrar, e o outro ficar só nessa daí que ele tem, mas não se expor à quebra do estudo, a ir lá de fato e estudar, ele não vai conseguir crescer naquilo. Só vai ter na teoria. E aí quando ele for estudar um assunto, não vai ficar algo que realmente é dele, não vai ficar algo que realmente ele tem essa capacidade. O que é o que leva ao crescimento da pessoa? É a exposição da pessoa à experiência, à prática. Sim, que é de onde vem a sabedoria. Exatamente. Então, de acordo com isso, qual seria a fórmula, enfim, qual seria a característica das pessoas de sucesso? O fato que elas vão lá e se colocam na prática, o fato que elas vão lá e fazem. Então, elas não são grandes só na teoria, mas sim são grandes no sentido que elas se expõem no lado prático. Sim. Então, por isso, essa frase é uma frase profunda, enfim, o fato, né? O ladrão não é aquele que sabe roubar, mas aquele que rouba. Saber não adianta. Saber, o cara pode ser um super, saber muito bem, mas o que vai fazer com que ele se torne e cresça vai ser o fato dele ir lá e fazer aquilo. Ele ir lá e roubar, enfim, o sábio não vai fazer dele um grande sábio. O fato dele saber estudar incrivelmente. Olha, ele é um grande sábio porque ele sabe. É o fato dele ir lá estudar na prática. Não é aquele que sabe estudar, mas aquele que estuda que vai acabar crescendo. Então essa é a mensagem, enfim, que nós temos com relação, enfim, a Yosef, que Yosef ele se colocou na prática. Yosef ele não só que ele soube na teoria, mas ele se colocou, encarou, né? E por isso ele cresceu tanto. Então, quer dizer, a pessoa que vai crescer mais é a pessoa que vai ter os desafios, que vai se colocar na prática no jogo. Ela que vai acabar crescendo, mesmo que talvez tinha um outro que talvez tinha uma capacidade maior no sentido intelectual, racional, enfim, teórico. Mas se ele não se colocou na prática, não vai ser ele que vai conseguir crescer, vai ser aquele que realmente, de fato, vivenciou, experimentou. Exato. E perseverou, né? Sim. Então, perseverança é de uma psicóloga e a da outra era a capacidade de aperfeiçoamento. É a mentalidade de aprender. Que eu posso aprender, mesmo que eu não sei, porque isso é muito interessante, na verdade. Você pensa, mas eu não tenho a ver com isso. E isso é uma coisa muito interessante, que as pessoas que elas falam, daí que mesmo que eu não sei, eu não sei nada disso. Não, mas eu posso aprender, eu posso ser ensinado. Então essa capacidade das pessoas que têm essa capacidade de sempre ter eu posso ser ensinado, posso aprender, E a gente falou agora a ideia da prática, a ideia das pessoas se exporem. Então a perseverança, a pessoa ter essa mentalidade de saber que ela pode aprender, que ela pode ser ensinada, e a ideia de que
que foi o que nós falamos. Perseverar? Não, perseverar foi a primeira. A gente falou sobre a ideia, enfim, perseverar talvez tenha um pouco a ver com essa ideia da prática, né? Enfim, mas bem, que a pessoa ela coloca aquilo lá na prática, que ela não só fica na teoria, ela não só fica sendo um sábio, ela vai lá e se esforça na prática para fazer aquilo. Vai lá e faz aquilo no lado prático. Tem experiência com relação àquilo. Se coloca numa situação de experiência. Experiencial. Experimentado. Experimental, sim. E só para concluir, a ideia que a gente estava falando sobre o paradoxo, né? Só para concluir a ideia do paradoxo, é o quê? Que na realidade a verdade, então, a questão verdadeira é que quanto mais eu acredito que na realidade Deus controla o mundo, né? Concluindo, enfim, a gente trouxe primeiro uma outra ideia, mas aqui concluindo com a nossa ideia, quanto mais eu acredito que Deus controla o mundo, mais eu vou ter que me esforçar. Por que isso? Porque na verdade quanto mais Deus otorga o mundo, mais eu vou ter que agir. Em geral, a gente entende, se Deus controla tudo, então eu não preciso fazer nada. Se Deus controla tudo, então a princípio, na minha ação não faz diferença, Deus que controla. A gente está falando que não. A verdadeira, esse é o paradoxo, mas quanto mais Deus controla, isso vai fazer que na verdade mais eu tenha que me dedicar, mais eu tenho que agir. Por quê? Porque quando eu entendo que Deus controla tudo, então isso causa uma abnegação total minha. E se causa uma abnegação total minha, eu tenho que fazer aquilo que Deus gostaria. E no caso, a ideia é, eu sou simplesmente uma manifestação de Deus. Então, uma vez que Deus está falando para mim, né, o que na verdade acaba limitando a pessoa? É ela própria, na verdade. Ela própria acaba limitando ela. Se eu, na verdade, entendo que Deus controla tudo, então eu não tenho limitação de uma certa maneira. Então isso vai me obrigar automaticamente que eu tenho que me esforçar muito mais. Porque isso vai me dar poder, por assim dizer, poderes, eu vou acreditar que eu sou ilimitado. O que significa que Deus controla tudo? Que eu faço parte dele. Sim. Obviamente, se Deus controla tudo, eu também sou controlado por ele. Então se eu acredito de verdade, né? Não uma pessoa que está assim, se realmente Deus controla tudo, então isso causa uma abnegação minha total, a ponto de eu falar que eu estou 100% a serviço de Deus. E eu vou ter uma entrega para Deus total. Então, obviamente, que eu vou agir de maneira entregada para Deus. Então, vai fazer com que eu haja muito mais, com que eu faça muito mais, mas não agora mais no nome do meu ego, mas no nome de Deus. Então, isso que é muito interessante. Que, na verdade, quanto mais a pessoa acaba acreditando em Deus, mais ela vai ter que fazer. Mais ação. Mais ação, porque na verdade é mais abdicação dela mesma. Isso é uma coisa muito, muito delicada, que na verdade quanto mais eu estou acreditando que Deus controla, é menos eu que estou no controle. E se eu estou menos no controle, então não vou mais... em geral, eu quero fazer, eu não quero fazer, eu acho que eu sou bom, eu não acho que eu sou bom. Eu acho que sim, eu acho que não. Não vai ter mais esse tipo. Eu vou estar abnegado para Deus. Porque eu não sou mais eu que controlo. Então eu vou ter que fazer aquilo que Deus está querendo de mim. Eu vou ter uma abnegação total perante Ele. Então vai fazer com que eu tenha que me esforçar ao máximo, me manifestar ao máximo, agir ao máximo. Não mais em meu nome, não mais no nome do meu controle, mas no nome de controle de Deus. Então eu quero dizer que isso é muito interessante, que quanto mais acredita em Deus, a gente não é que então eu tô mais livre, eu não preciso então. Não, ao contrário. Acaba sendo o contrário. Quanto mais o nome de Deus eu falo, na verdade isso acaba fazendo com que eu tenha que fazer mais. Porque eu tô mais abnegado, eu tenho menos chance de dar desculpas. Eu tenho menos chance de falar não vou. Não vou, porque não é mais eu que estou controlando. Sim. Muito bom. É muito interessante essa ideia de que esse paradoxo entre eu e Deus, Deus controla, eu que controlo. Na verdade, a gente fala, não, a ideia verdadeira judaica é isso, é que você vai agir, agora, você vai agir ao máximo, mas não por causa de você, que do seu ego que decidiu, é muito bom, se a pessoa, sem dúvida, aqui no primeiro nível, é muito bom a pessoa ela chegar nesse nível, eu decidi me esforçar ao máximo, perfeito. Mas aí isso ainda é baseado na sua decisão. Aqui a gente está falando, não, baseada na decisão que Deus controla tudo, eu não controlo nada. E mesmo assim eu vou ter que me esforçar ao máximo. Por quê? Porque já que Deus controla tudo, eu sou só uma manifestação dele. Eu não tenho mais esse controle sobre eu mesmo, por assim dizer. Então isso faz com que eu tenha que manifestar ele, fazer aquilo que ele gostaria, que é justamente, sem dúvida, agir ao máximo, fazer ao máximo
expressar, manifestar ao máximo o Criador. Então vou ter que me esforçar ao máximo manifestando o Criador. Ficou claro a ideia? Muito claro. Tá bom. Ficamos por aqui? Sim, espero.